Mas não para por aí, irmãos. O texto diz que morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. No versículo 4 diz que esses filhos se casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra, Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Eles se casaram, ficaram ali 10 anos, e depois o texto vai dizer que eles também morreram. Eles casaram, ficaram ali 10 anos e depois morreram. Por que eu estou repetindo isso, irmãos? Para forçar o raciocínio dos irmãos. Os irmãos não percebem algo como se estivesse faltando nesse ciclo, como se uma peça de quebra-cabeça não estivesse concluída. Cadê os filhos, irmãos? Cadê a descendência? Cadê a posteridade? Cadê a futura geração? O texto diz de maneira direta que os 2 filhos de Elimeleque morreram, e morreram sem deixar filhos. Essa ausência de descendência, irmãos, para uma família hebreia, hoje há um costume, até foi divulgado recentemente uma pesquisa de que os casais, a mulher têm optado por ter filhos de maneira mais tardia, seja por uma questão ideológica, seja por uma questão profissional. O casal, de maneira geral, tem optado por ter filhos de maneira tardia. Mas numa cultura hebreia, era algo profundamente significativo ter filhos. Em uma cultura onde o nome, a herança e a continuidade da família estavam ligados à bênção de Deus, morrer sem filhos era experimentar o fim de uma esperança. Noemi perdeu tudo, perdeu seu marido, perdeu seus filhos e com eles qualquer perspectiva humana de futuro. Morreu o pai, morreram os filhos e infelizmente não nasceram os netos. É importante, irmãos, ressaltar que o texto ele não nos dá uma razão clara para essa tragédia. Ele não diz que foi um castigo, nem que foi um juízo, nem que foi uma punição direta de Deus. Às vezes, irmãos, Deus, ele diante de certas perdas, Deus ele não nos dá explicações. Mas o silêncio de Deus não significa que ele está ausente. Diante de crises que nós passamos, de perdas que nós sofremos, não significa que Deus tem a obrigação de nos dizer o porquê isso está acontecendo. O que nós temos que entender é que ele, embora ausente, aparentemente oculto, ele não está ausente, ele está agindo e conduzindo toda a história. Ainda que o texto não nos diga o porquê, ele nos mostra um propósito maior. A morte desses filhos, sem deixarem descendência, vai preparar o terreno para a entrada de Ruth, a moabita, no plano redentor de Deus. É nesse cenário de luto e perda que Deus começa a escrever uma história de restauração. A perda é real, a dor é profunda, mas Deus não havia perdido o controle. A mão do Senhor estava sobre aquela história, ainda que Noemi não conseguisse enxergar naquele momento. Deus estava conduzindo tudo. Ainda que não houvesse um entendimento claro do porquê a morte do marido, da morte dos filhos e aquela mulher desamparada, Deus, e nós que já lemos o livro, temos essa percepção de que Deus está conduzindo toda a história para um propósito maior. Deus, irmãos, embora oculto, se apresenta revelando as consequências de uma decisão tomada fora da vontade dele. E as consequências foram morte, esterilidade e desamparo. A Bíblia diz que morreram Elimeleque e seus 2 filhos. E Ruth, Noemi, ficou desamparada do seu marido e dos seus filhos. É importante, irmãos, fazer uma observação que a Bíblia, ela coloca o homem como cabeça do lar. O pastor Paulo já falou sobre isso, o presbítero Emanuel, sempre que tem oportunidade, falando sobre família, fala da importância que o homem tem como cabeça do lar. Ele é o responsável pela liderança e a condução da família. Sua decisão fora da vontade de Deus pode acarretar em graves consequências e comprometer toda a sua família. A atitude de Elimeleque gerou a sua morte, indo para uma terra pagã, indo para uma terra que era contrária ao povo de Deus. Os filhos acabaram seguindo o mesmo caminho e morreram. E Ruth, que tinha a esperança e o apoio nos seus filhos e seu marido, viu-se desamparada. Mulheres, orem pelos homens da nossa igreja. Mulheres, orem pelos seus maridos. Homens,
Vamos buscar estar sempre em comunhão com Deus, buscando sempre a sua vontade, para que nossas decisões elas possam trazer paz, gozo, alegria, estabilidade e contentamento à nossa família. Orem pelos homens da nossa igreja. Mulheres, orem pelos seus maridos. Homens, vamos buscar estarmos mais contritos e íntimos do Senhor para que as nossas decisões sempre tragam benesses para a nossa família. Até aqui, irmãos, o cenário ele é trágico, ele é sombrio. Um povo idólatra, um povo rebelde que vivia conforme a sua vontade, vence uma fome nacional, uma crise econômica, e com o objetivo de fugir dessa crise, uma família migra para uma outra região, para uma outra terra, uma terra pagã, buscando ali a estabilidade, mas em vez dessa estabilidade, o que ela tem é justamente essa família totalmente desestruturada. Elimeleque decide sair da terra prometida e leva consigo a sua esposa para Moabe. A história parece trágica, desabar. Eu lendo alguns comentários, irmãos, do livro de Ruth, enquanto eu preparava esse estudo, todos dizem que é uma grande história de amor, e de fato é uma história maravilhosa. Alguns dizem que esse livro, nenhum outro poeta seria capaz de escrever um conto tão bonito. Mas quando nós olhamos os versículos iniciais, nós vemos uma verdadeira tragédia, parece uma desolação, parece que não há um ponto de luz para toda essa história. Mas aí, irmãos, nós chegamos ao versículo 6. E esse verso é uma virada. Esse verso é como um sopro de esperança. É como um raio de luz que atravessa o céu cinzento, trazendo as boas novas. E o versículo 6, nós vamos ver um Deus que aparentemente estava silencioso, um Deus aparentemente oculto, manifestando a sua graça e a sua misericórdia. O versículo 6, vamos ler todos juntos? Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. O texto diz, irmãos, que Noemi ouviu. Não foi uma iniciativa vinda da parte dela. Não foi um plano humano. Ela ouviu. Ouviu que o Senhor, agora pela primeira vez, citado de maneira explícita, citado diretamente, o Senhor se lembrou do seu povo. Essa expressão, irmãos, representa uma intervenção direta de Deus em seu próprio, uma intervenção direta do próprio Deus. Deus está agindo agora com sua graça soberana. A Bíblia, o texto diz que Deus se lembrou, dando o pão. A restauração, irmãos, não começa em Noemi, não começa com Ruth, mas com o próprio Deus. É Ele quem toma a iniciativa. A fome que no início era um juízo, agora o pão é a graça. A disciplina do Senhor não foi para destruir, mas para restaurar. Ele mesmo prepara o retorno, ainda que